Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Nosso convidado dispensa apresentações, ele está na mídia toda hora, enfim, rádio, TV, trazendo informações valiosas nesses momentos de pandemia, de muitas dúvidas que surgem, algumas infundadas, outras sem fundamento, enfim. Mas está aqui para dar mais entrevista para a gente, já teve outras diversas vezes. Foi o doutor Marcelo Cecidaire, inclusive, que inaugurou o programa Alto Astral no 14, então o homem é pé quente, de fato. Para a edição número 1. Essa, para vocês terem ideia, é a de 215. Então, é muita informação. Doutor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Alto Astral no 14. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Se não me engano, o programa de número 100 fui eu também. São todas as participações que eu nem me lembro mais. Depois a gente pesquisa. Mas é a nossa presença mais constante aqui. E a gente agradece, é claro, sabendo que o seu dia a dia é corrido. Enfim, para trazer a boa informação. Vamos lá, então, para a gente não perder tempo. Olha aqui. Vou ler um pequeno textinho, então vocês me permitam, de repente, tirar o olhar do vídeo. Vai falar da Omicron, né? Ela foi detectada na África do Sul e notificada à Organização Mundial de Saúde, a OMS, recentemente, dia 24 de novembro. Desde então, ela se espalhou para mais de uma dezena de países, muitos dos quais reimpuseram restrições de viagens para impedir a propagação da nova variante. O Brasil parece caminhar também no mesmo sentido. Segundo a OMS, houve 3 picos de casos confirmados de Covid na África do Sul até agora. O último dos quais se deveu predominantemente à variante Delta, que causou a terceira onda na Europa e matou milhares de pessoas. Bom, aí surge outra letra no alfabeto grego. Agora a Omicron, tinha muita gente que conhecia Delta, Gama, enfim. Mas a Omicron não. O que é de fato a Omicron? Qual a definição que se dá dela, doutor Marcelo? Bom, a Covid-19 é uma doença viral que foi identificada em dezembro de 2019 e a partir daí começaram várias pesquisas intensas de sequenciamento viral para a produção de vacina e tudo mais. Nesse tempo todo, a gente foi aprendendo muita coisa e observando muita coisa. Uma delas é a capacidade de mutação do vírus. Os vírus mutam naturalmente. Então, normalmente você tem mutação viral. Em relação à Covid, você tem, ou normalmente um vírus, as mutações que são importantes, que elas são capazes ou de causar doença mais grave, ou de ser mais infectante, ou seja, infectar mais facilmente outra pessoa, ou ser mais branda, talvez. Isso tudo são variantes que chamam a atenção, são mutações que chamam a atenção. E aí, a Organização Mundial de Saúde coloca como variantes de interesse, né? Variantes de atenção, variantes de interesse. E essas variantes mais importantes, elas começaram a ser denominadas. Iniciou com a variante inglesa, que era a variante alfa, que foi identificada na Inglaterra com uma mutação. E essa variante inglesa tinha uma característica que era a capacidade de infectar as pessoas com mais facilidade. Ela era mais infectante que a variante original, que a gente chama de variante ancestral, que é a variante de Wuhan. Aí surgiu a variante da África do Sul, que essa variante tinha como característica burlar as vacinas, a resposta das vacinas era menor com essa variante. Surgiu a variante Gama, que foi a variante do Brasil, surgiu depois, que era P1, depois surgiu a variante Delta, que foi identificada na Índia e que se esparramou no mundo todo. E agora surge essa variante nova, que é a Omicron. O que chama atenção nessa variante nova, nessa variante Omicron? A quantidade de mutações acumuladas. O número de mutações acumuladas nessa variante é muito grande. E isso chama atenção, porque tem variante, ela acumula mutações não só na partícula spike, que é a partícula de entrada do vírus, que é a partícula que todas as vacinas, ou a grande parte das vacinas, trabalha, mas ela acumula mutações em outras partes do vírus também. Isso pode levar a resistência de medicamento, pode levar a maior agressividade. A gente não sabe ao certo. O que se sabe ao certo hoje,
né? Eu acho que até é bom a gente frisar a data, porque as coisas mudam muito. Vamos datar aqui. Hoje, né? dia 2 de dezembro de 2021. Sim. Porque as coisas mudam muito. Então, hoje, o que a gente sabe? Quando a gente pega os dados da África do Sul, o número de casos vem crescendo, o número de diagnósticos vem crescendo lá. A maioria é da Ômicron. O número de internações não está crescendo tanto. Tem aumentado, mas não está crescendo tanto. Então, está todo mundo de olho, porque a gente sabe que entre aumento de casos e aumento de internação, a gente precisa de um intervalo normalmente de 3 semanas. Então, não deu esse prazo ainda. A gente tem que esperar um pouquinho para que a gente tenha esse prazo e comece a perceber e saber se a doença é mais agressiva ou não. A gente não sabe isso ainda. Sim, a questão da transmissibilidade, sim. Ela é mais transmissível, sim. Tudo leva a crer que ela é mais transmissível, sim. Bom, em relação a sintomas, porque tem-se ali, na média, evidentemente, sintomas mais ou menos parecidos, né? Alguns se confundem com gripe, ou, enfim, outras coisas. Ela vai depender desse tempo também para saber a questão de sintomas, se eles são mais graves ou não, de que forma as pessoas devem ficar atentas, ou ainda demanda esse tempo pelo fato dela ser bem recente? Hoje a gente sabe que os sintomas da Covid são muito mais parecidos com gripe. Seja porque as pessoas foram mais vacinadas, mas é muito mais parecido com gripe. Então, não espere tanta febre, tanta tosse. É mais coriza, dor de garganta, mal-estar. São os sintomas principais. Perda de apetite e olfato permanece, mas o sintoma inicial é mal-estar geral, um quadro gripal. O sintoma parece uma gripe mesmo, na grande maioria das pessoas. Aí vem aquela questão, a maioria das pessoas que pegaram a variante Ômicron tiveram um quadro leve. Na verdade, a maioria das pessoas que pegam Covid tem um quadro leve. É uma minoria que tem um quadro grave. Então, isso que está acontecendo na África do Sul não serve de base ainda, porque normalmente um surto começa com as pessoas mais jovens, depois vai nas pessoas mais velhas, que são as mais vulneráveis. Então, nós temos que esperar um pouquinho ainda para entender e para ver como é que vai responder isso. Em relação a vacinas, o Brasil caminhou bem, avançou bem pela capacidade que a gente tem imensa de vacinação e assim, tantas críticas que a gente faz, o lado bom é esse, demorou-se com a vacina, mas a partir do momento que se tem... Começou, vacinou bem. A gente consegue ir bem, passamos inclusive países europeus, Estados Unidos, enfim. Isso é um dado positivo em relação ao Brasil ou não se tem essa noção ainda se as vacinas que a gente tem atualmente, elas serão efetivas contra a Ômicron? Parece que são. As vacinas que nós temos hoje são feitas com base naquela cepa original de Wuhan. Então, todas as vacinas que existem no mundo hoje são feitas naquela cepa, a gente chama de cepa ancestral. Então, a gente está perdendo um pouco. Claro, o vírus já sofreu várias mutações e nós estamos usando aquela... É como se o computador tivesse atualizado um monte de vezes e você está usando um programa bem anterior. Você está com o Windows Vista ainda, né? Exato, então está difícil de rodar. Mas elas parecem proteger ainda. Tem alguns detalhes. Nós tivemos uma epidemia de gama em março que foi dramática no Brasil. Talvez tenha sido a mais cruel. A mais cruel, com certeza. Foi a que levou ao maior número de óbitos no Brasil todo. Então, isso aconteceu em março e abril no Brasil. Fevereiro, março e abril. Então, essa onda foi uma onda dramática. Isso pode ter levado a um certo... ter blindado um pouco a entrada da variante Delta no Brasil. Por outro lado, a gente percebe que a variante Delta ainda está causando estrago no mundo todo. Na Alemanha, hoje, a variante Delta é a predominante, e o número de casos é muito grande. A onda alemã, essa onda alemã, é a pior de todos os tempos lá. Então, a gente tem que ter atenção, porque pode ser... Nós temos alguns fatores. Nós estamos vacinamos muito, agora deu uma reduzida. Ou seja, estamos enfrentando aquelas resistências naturais que existem. Temos que avançar com isso. Vencer essa desinformação, vencer essas fake news. Então, a gente precisa continuar vacinando muito.
Então a gente avançou nesse ponto. Mas, por outro lado, nós temos que ter atenção porque a variante Delta ainda pode causar alguma coisa no Brasil. Independente da Ômicron. A variante Delta que está entrando é responsável pela maior parte dos casos, mas ainda pode ser que cause algum problema no Brasil. Nesse momento, nós vivemos uma situação muito favorável. O Brasil vive uma situação bem favorável. Mas nós não podemos baixar a guarda, porque nós não estamos numa ilha. Então, tanto a gente viaja, quanto as pessoas vêm para cá. E esse vírus pode circular e burlar o sistema de defesa nosso, levando a outros surtos. A gente pode ter surtos isolados, pequenos picos, isso vai ser normal. Só que se tiver um surto como foi o de março desse ano, aí a situação é catastrófica. Eu imagino. E em relação a essas medidas de exigir passaporte da vacina, a Anvisa quer, o governo federal às vezes não quer, restrição de passageiros, porque eu lembro que no auge da pandemia os brasileiros tinham restrição. O brasileiro praticamente ficou isolado do mundo. Ele tinha umas 5 ou 6 republiquetas que ele entrava, mas países sérios de fato não entravam. E o Brasil parece estar querendo promover, enfim, o turismo do vírus. Em relação a... É claro, está sendo gravado e tudo pode mudar. Em relação a não exigir que pessoas sejam vacinadas, não ter o cartão, enfim. Olha, vocês são reticentes à vacina, aqui no Brasil vocês podem entrar, não tem problema nenhum não. Isso é preocupante, isso que a gente tem carnaval à vista, Réveillon, enfim, várias festas aí uma atrás da outra. São Paulo cancelou o Réveillon esse ano. O Rio de Janeiro está estudando, está avaliando essa possibilidade. A Salvador cancelou também, né? Eu acho que o passaporte vacinal é importantíssimo. A gente vê muita movimentação política e técnica. E às vezes a parte política se mistura com a parte técnica e leva a prejuízo. Por exemplo, a restrição à entrada de brasileiros em vários países, em um determinado momento, por exemplo, julho, agosto, quando a gente já estava em diminuição de casos de maneira importante, foi puramente política. Porque é mais fácil pegar Covid no metrô de Londres do que aqui no Brasil. Mas, no entanto, o brasileiro não podia entrar lá. Agora liberou, mas tinha uma restrição importante. Então, assim, tem a questão política junto. A gente precisa avançar. A questão do passaporte de vacinas é uma arma a mais. Quando a gente fala de prevenção, todos os mecanismos que eu puder usar para prevenção, eu deveria usar. Então, se eu posso usar máscara, ter a vacinação em dia, distanciamento, eu vou usar. Eu garanto uma proteção maior. Né? Vamos lembrar de um carro. Você tem um carro, você fecha a porta e tranca. Ok. Não, eu ponho o cinto de segurança. Opa, mas meu carro tem ABS, tem airbag. Eu estou somando equipamentos de segurança no meu carro. Então, quanto mais equipamentos eu tiver, melhor. Da Covid é a mesma coisa. Quanto maior mais mecanismos de proteção eu tiver, melhor vai ser. Então, se eu puder exigir o passaporte vacina, exigir máscara, exigir distanciamento, melhor ainda. A gente vê uma situação na Europa, porque eu sempre digo, às vezes a palavra é pesada, mas a estupidez ela não tem local, não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro mundo. Ela pode acontecer aqui, acontecer lá. País ultra civilizado, puxa vida, locomotiva da Europa é a Alemanha. E tanta gente não querendo se vacinar e algumas insistindo. Tem gente que perdeu parente e mesmo assim insiste em não se vacinar. Então, num nível abaixo, nesse estado terrível. Áustria, da mesma forma, Holanda, enfim. E eu vi uma notícia hoje que eu fiquei preocupado, eu queria a análise do senhor, porque Portugal, entre os países europeus, talvez seja o que está com um nível maior de vacinação. E mesmo assim, o governo português declarou estado de calamidade, mesmo com a população com alto nível, maior, inclusive, um pouco maior que o do Brasil. É para tanto mesmo? Portugal viveu uma segunda onda também muito intensa, né? Com muitas mortes, precisando de transportar pacientes de um país para outro, porque não tinha leitos mais. A Alemanha vive isso hoje. Eu acho que é precaução. Eu acho que por segurança ele faz isso. Portugal tem acima de 90% da população vacinada. A Alemanha tem acima de 70% da população com uma dose pouco menos
de 70% com 2 doses. É melhor que o Brasil. E vive uma onda da Delta. Então, temos que ter atenção. Eu acho que a hora é de muita prudência. A gente não é para desesperar, mas também temos que ter prudência em relação ao que pode acontecer. Em relação ao fator climático, o hemisfério norte agora entra no inverno. Também pode ser um colaborador para a disseminação? Com certeza isso é um fator. A questão troca de oxigênio é muito discutida isso hoje na Europa, né, e nos Estados Unidos, porque a gente sabe que ambientes fechados com pouca circulação de ar aumenta o risco de transmissão. Ambientes onde você tem troca de ar com maior facilidade, o risco é menor. A gente tem essa vantagem, né? Apesar de a gente usar muito ar-condicionado e lembrar que o ar-condicionado não troca o ar, ele circula o ar, mas é o mesmo ar, mas nós temos um país de clima tropical que eu posso ficar com janela aberta, o ar circular, as pessoas podem ir à rua com muito mais facilidade. Na Europa e nos Estados Unidos, hoje no hemisfério norte, de uma maneira geral, devido ao frio intenso, as pessoas ficam em casa com tudo fechado. Então, a circulação do ar é menor, a troca do oxigênio é menor. Então, isso é um fator, não tenha dúvida. Mas a gente tem que lembrar que nós temos um inverno, mesmo que seja mais ameno aqui, que começa em abril. Após o carnaval, a gente começa já a mudança de temperatura. Acaba o verão, começa aquela mudança. Nós temos que ter atenção no que pode acontecer nessa época. Em relação vou trazer para o caseiro aqui, em relação a Goiás, alguns números de Goiás não estão tão satisfatórios como em relação ao resto do Brasil. Isso causa, evidentemente, preocupação. Como que o senhor vê? É claro, a gente está por aqui e acompanha essa situação no dia a dia. Os números não são ruins, né? Nós não estamos numa época assim tão boa, mas estabilizou bastante. Nós estamos numa fase boa. A cobertura vacinal precisa melhorar, né? Nós não podemos deixar a cobertura vacinal cair. Então, nós temos que ter atenção com a população que fez a primeira dose, estimular para fazer a segunda. A população que fez a segunda e está na hora da terceira, estimular para fazer a terceira dose. Principalmente porque a vacina agora não falta, né? Exatamente. Até o sommelier de vacina pode escolher agora. Exatamente. Então, a gente deve estimular a vacinação. Porque isso é importante, né? Fazer com que a vacina fique perto das pessoas, melhorar o acesso, porque é importante a vacinação. E aí a gente observar como é que vai ser. Essa variante Ômicron, nos Estados Unidos já tem 2 casos identificados agora, uma com passagem em Nova York, aqui no Brasil já foram 3 casos identificados, Portugal vários, Holanda vários, Alemanha alguns, Inglaterra. Provavelmente essa variante já está circulando. Como é que ela vai, o que isso vai representar, nós temos que esperar para ver. Porque uma coisa é na África do Sul com 35% da população vacinada. Outra coisa é em países com uma população vacinada com maior robustez. Talvez isso seja diferente, talvez isso bloqueie um pouco o vírus. Nós precisamos esperar para ver. A gente sabe que no geral, a maioria das internações, a maioria dos casos, são de não vacinados. Mas, lembrando, nenhuma vacina dá proteção de 100%, as vacinas foram feitas para uma variante anterior, então ela perdeu potência, nós estamos correndo atrás do prejuízo ainda. E em relação, é claro, a gente tem o calendário vacinal, vacina na gripe todos os anos, a tendência vai ser realmente essa, porque tomou-se a primeira dose, a segunda, a dose de reforço. Vai ser de que todos os anos precisamos nos vacinar contra a Covid ou ainda é cedo para afirmar isso? Talvez seja necessário. Talvez seja necessário até nesse primeiro momento, mais de uma vez. Talvez a cada 6 meses. Então, assim, a gente ainda está vendo o que vai acontecer. Depende de vacinas novas, mas o que se desenha é vacinação. Se não para todo mundo, para grupos específicos, vacinação anual. Em relação às clínicas particulares, e o doutor Marcelo, todos sabem,
proprietário da clínica Vacine. Como está essa relação entre clínicas particulares, vacinação? Eu falo não só o Covid, mas as vacinas, o calendário vacinal do dia a dia também. Então, o que é a vacina Covid? Eu não acredito que ela chegue para as clínicas particulares antes de 2023, caso chegue em 2023. Sim. Eu acho que ano que vem não tem vacina em clínica privada. As outras vacinas, o Brasil, a exemplo do resto do mundo, vem sofrendo um impacto. A cobertura vacinal para as outras doenças diminuiu bastante. Então, precisa ser feito um trabalho. Diferente do número de clínicas, aumentou muito o número de clínicas de vacina privadas, a estrutura das clínicas públicas é grande, mas o acesso da população a essas clínicas é pequeno. Talvez a gente precise mudar a estratégia. Eu tenho conversado isso com algumas pessoas. Estratégia diferente de abordagem. Nós temos que mudar a questão de estratégia. Ir até onde as pessoas estão, ir vacinar e não esperar as pessoas se vacinarem. Talvez essa seja uma mudança estratégica. Está em locais mais fáceis, né? Está num shopping, está numa academia, está em locais mais fáceis. Você está perto das pessoas. Isso é a conveniência mesmo, né? Exatamente, exatamente. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho agora em relação à AIDS, inclusive é o tema. Hoje a gente sempre aproveita a apresentar o doutor Marcelo para falar de todos os temas e falar da Omicron, onde realmente é importante, é relevante para a gente entender um pouquinho. Mas como a gente falou bem no início da entrevista, para quem está acompanhando agora no meio, entrevista gravada, gente, dia 2 de dezembro de 2021. Então, tudo que foi falado aqui pode, evidentemente, ter alguma alteração. Então, fique registrado. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de AIDS, HIV, porque o Dia Mundial de Combate à AIDS é celebrado no dia 1º de dezembro. E tem por função, é claro, primordial, alertar toda a sociedade sobre essa doença. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde e é celebrada anualmente desde 88 no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial de Saúde fixou a data de comemoração. Evidentemente, claro, a AIDS é uma pandemia, também a gente está convivendo com ela há cerca de 40 anos, é mais ou menos isso. Exato, 40 anos esse ano. Se a gente tem a pandemia agora de Covid, é uma coisa recente, 1 ano e meio, 2 anos, e, enfim, com todo esse problema que eu trouxe, a AIDS continua aí, não se tem vacina ainda. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. E até fazendo primeiro uma analogia aqui, eu me lembro que eu acho que uma entrevista anterior com o senhor, e o Brasil se tornou referência, graças a Deus. Puxa vida, fala-se tantas mazelas no Brasil, mas o Brasil se tornou referência no combate à AIDS, né? Que coisa bacana. Então, quando a gente pega o exemplo lá de trás, de primeiras providências, enfim, o que se poderia fazer, Brasil e África do Sul, que é o exemplo agora da Omicron. O Brasil tomou o caminho correto, a África do Sul nem tanto. Tanto é que a África do Sul talvez seja um dos países com maior número de casos. Então, eu queria que o senhor falasse primeiro, antes da gente esclarecer o que é AIDS, o que é HIV, porque tem muito jovem aí que não tem nem ideia do que seja, né? Uhum. Falar da importância do passo lá atrás que o Brasil deu em relação à AIDS e as consequências que ele traz hoje, que eu imagino sejam bem razoáveis. O Brasil, em relação aos medicamentos antirretrovirais, vamos lembrar, tem 40 anos da descoberta do vírus. Então vamos dar 81. Então. 81. A década de 80 foi uma década terrível, muitos casos, diagnósticos. Era sentença de morte? Era uma centena de morte, com certeza. Na década de 90, no começo da década de 90, a estimativa era: nós não teremos leitos hospitalares no ano 2000 para internar todos os casos de AIDS que irão surgir. E realmente era verdade. Uma doença que a pessoa tinha o diagnóstico e não tinha tratamento específico. Era um atestado de óbito. E eu até abrindo parênteses, porque hoje a gente vê a restrição em relação ao Covid, aquelas medidas todas, né? Então ninguém nem chegava perto da pessoa, tinha medo de simplesmente ver a pessoa, enfim, era terrível, para quem viveu aquela fase sabe. Uma doença que foi inicialmente entre os homossexuais masculinos, sim, mas que rapidamente se viu o mecanismo de transmissão, relação sexual, contato com sangue da mãe para o filho. Nessa leva, vários pacientes que dependiam de sangue, hemofílicos, dependiam de hemoderivados, se infectaram. Teve caso cérebro aqui do Enfio, né? Enfio, Betinho, sim, né? Então, várias pessoas se infectaram e morreram de AIDS.
Aqui em Anápolis tiveram pessoas que morreram de AIDS por transfusão sanguínea, né? Dois amigos, filho de um médico, até era médico de Anápolis, morreram eram hemofílicos, morreram Eu vou lembrar aqui, o doutor Ari Jacomossi. Doutor Ari Jacomossi, exatamente. O Fulvio Jacomossi né? e o outro, eu estudei com o Fulvio. Exato. Então, assim, eu sou um pouquinho mais velho do doutor Marcelo, mas é mais ou menos a mesma geração. Mesma geração. Então, assim, morreu por transfusão sanguínea. Houveram vários avanços em relação à testagem de sangue, obrigatoriedade de testagem. Se avançou muito naquela época em relação a isso. Não foi da velocidade da Covid, mas se avançou muito. E na década, no meio de 90, 95, 96, surgiram os primeiros medicamentos altamente eficazes contra o HIV. Ou seja, quase 15 anos depois. Quase 15 anos depois, que eram os coquetéis. Os antirretrovirais, os coquetéis. Era coquetel porque eram muitas pílulas coloridas. E aí, isso realmente marcou no sentido de mudar o curso da doença. Uma doença que era uma atestado de óbito passou a ser uma doença crônica. Mudou qualidade de vida, mudou sobrevida, mudou muita coisa. E nesse momento, 97, 98, o Brasil adotou uma estratégia muito importante. Governo Fernando Henrique Cardoso, José Serra, ministro da Saúde. Um economista como ministro da Saúde. Exatamente. Mas introduziu a campanha de vacina contra a gripe no Brasil. E introduziu o Programa Nacional de HIV/AIDS. Como? Acesso universal, medicamento grátis, gratuito para todo mundo. Isso foi realmente uma coisa revolucionária no mundo. Nenhum país do mundo tinha feito o que o Brasil fez naquele momento. Assumiu o problema, assumiu a doença. Teve a questão da quebra de patentes também, que é complicado, né? Exato. Ele não quebrou patente, mas ele bancou os medicamentos. Eram acordos de transferência de tecnologia. Eu compro o medicamento seu com uma condição. Você vai transferir a sua tecnologia para eu passar a produzir ele no Brasil em tanto tempo. Sim, sim. Então, houve essa transferência de tecnologia. O que é importante? Por que é importante a transferência de tecnologia? Porque o Brasil passa a aprender a fazer o remédio. Sabe o ciclo ali. Exatamente, o ciclo tecnológico, o ciclo de evolução, né? Então, isso foi importante. E muito importante. Muitas campanhas. E isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. As campanhas deixaram de existir. O chamamento na mídia deixou de existir. Então, realmente, a gente teve um avanço importante. O programa não acabou, o programa existe, o programa funciona bem, o atendimento, liberação de medicamento gratuito, tudo funciona bem. Mas é pouco divulgado hoje em dia. A gente tinha uma divulgação muito maior mesmo. E isso é importante, porque, como você falou, muitos jovens não têm a real noção do que é a doença. Então vamos falar o que é a doença, então? Vamos lá. Então, traduzir AIDS e HIV. É uma doença viral, ou seja, é um vírus, que é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. É um retrovírus que tem uma replicação lenta. Então a pessoa se infecta, ela só vai ter sintoma da doença de 3 a 7 anos depois que ela se infectou. E nesse período ela transmite a doença. Ela está doente. Ela está infectada, ela tem o vírus, não tem doença, mas está infectada, transmite a doença. Então, é muito tempo. 3 a 7 anos a pessoa casa, tem filho, né? Muita coisa acontece. E aí, esse vírus vai minando o sistema de defesa, ele vai destruindo as células de defesa do organismo, até chegar a um ponto que essa destruição foi tão importante que ele passa a ter doenças oportunistas. Uma simples gripe pode matar a pessoa. Não chega a tanto, mas doenças que a gente teve, a gente aprendeu isso também. Algumas doenças nós não eliminamos totalmente, nós só controlamos. E aí, quando o sistema de defesa enfraquece, elas aparecem. Aí é o oportunismo. Né? Exatamente, o oportunismo. Ou seja, a pessoa não é que ela vai pegar a doença de fora, as doenças internas vão aparecer. Toxoplasmose, pneumocistose,
tuberculose, criptococos, vários tipos de doenças que não são doenças comuns das pessoas jovens ígidas. Então, essas doenças oportunistas é que, na maioria das vezes, leva ao paciente ficar doente e a óbito, né? E a doença aí passa a se chamar de AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? Que é a doença que o vírus causa. Em inglês seria a SIDA, né? SIDA, em português. Exatamente. E eu acho que é sempre bom lembrar, porque a gente está falando de jovens, e junto com a AIDS, que é um problema muito sério, evidentemente, a gente vê o recrudescimento de outras infecções sexualmente transmissíveis, das ISTs que, puxa vida, tinham ficado no passado distante dos pais, dos avós, e estão aparecendo. Tem muita relação, claro, o mundo vai mudando. A realidade nossa lá de trás não é a mesma de hoje em dia. Então, os jovens, de repente, descuidam, não tem essa noção. Eu acho que é sempre bom a gente frisar isso aí. Está acontecendo, de fato, esse recrudescimento de coisas que estavam lá no passado, de repente estão aparecendo agora nos jovens, novamente? Existe uma liberdade, né, maior entre os jovens, uma mudança de comportamento, vamos dizer assim, que a gente vê hoje em dia, que não é com todo mundo, mas que não via há algum tempo atrás, né? Então, a informática, as redes sociais facilitaram muitas coisas, né? O contato, às vezes, dificulta o contato do próximo, mas facilita o do distante. Sim. Assim como a gente tem aplicativo de pedir comida, aplicativo de chamar um carro, um táxi, eu tenho aplicativo de busca sexual. E isso faz com que as pessoas tenham uma procura sexual maior, diferente, e se exponham mais. Contatos que antes eram difíceis, complicados, agora estão na palma Ficam mais fáceis, exato. E isso leva ao risco maior, né? Não só do HIV, mas de várias outras doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, clamídia, hepatite B, hepatite C, os tipos de cancro, vários, HPV. Então, todas essas doenças passam a acontecer com mais frequência. Então, isso é sinal dos tempos. A gente tem coisas para fazer? Tem, usar camisinha, tentar não se expor tanto, existem mecanismos. Em relação ao HIV, existem mecanismos que o programa tem divulgado pouco, mas existe um programa de prevenção do Ministério da Saúde que chama profilaxia pré-exposição. É importante falar nesse programa, nessa profilaxia, porque é algo importante, é algo capaz de diminuir a transmissão do vírus. Então, a profilaxia pré-exposição é o uso de um medicamento diariamente, e esse medicamento vai ajudar a proteger a pessoa contra o HIV. Ele vira uso contínuo. Então. Vira uso contínuo. Então, esse programa, adotado em vários países, em algumas regiões importantes do mundo, mostrou que ele, por si só, foi capaz de reduzir a transmissão do vírus HIV. Então, em Londres, em São Francisco, em vários países, em vários locais, ele tem funcionado bem. O Brasil tem usado esse mecanismo, né, esse programa, usa essa profilaxia. Aqui em Anápolis a gente tem esse programa, né, no nosso programa de HIV/AIDS do município, a gente faz o PrEP. Foi o primeiro município do estado de Goiás a usar o PrEP. Então, a gente colocou o PrEP, colocamos como estratégia facilitadora, e a gente vem tendo bons resultados. Então, esse programa é um programa muito importante, a gente precisa divulgar mais. E o que o Ministério está tentando fazer? O que o programa de DST/AIDS está tentando fazer? Está tentando levar esse medicamento, ou acesso a esse medicamento, para a ponta, para as unidades de estratégia de saúde da família, para que a pessoa não tenha mais facilidade de acesso a isso. Então, isso vai ser um ponto muito importante, porque a ideia é facilitar o acesso. E isso eu acho que vai ser um marco, né? Se a gente conseguir atingir isso, conseguir chegar realmente na ponta, chegar a quem precisa, vai fazer uma diferença enorme no controle do HIV.
enorme. Realmente vai ser um ponto muito favorável. Vai ser tão revolucionário quanto os antirretrovirais lá em 96. Bom, o senhor falava aí a questão de campanhas. A gente vê realmente poucas campanhas. Vários governos aconteceram desde Fernando Henrique, a gente passou por diversos governos, ideologias diferentes, enfim, mas isso não interessa. Interessa que a coisa funcione. De repente a propaganda diminuiu, mas em relação ao controle e assistência que o Ministério da Saúde vem dando, desde lá até hoje, se mantém estável, num nível que seja aceitável? Sim. Isso aí não tem... Independente, apesar de todos os temores, não aconteceu nada de diferente, o programa funciona, o programa está em franca expansão, a PrEP está expandindo o programa, né? Então, eu acho que não mudou nada e está em expansão. Seria mais uma questão hoje de dar visibilidade e publicidade. Importantíssimo isso. E mudança de estratégia. Eu falo muito isso, eu sei que não é fácil, né, você mudar a estratégia. A gente está acostumado com um tipo de atendimento, de rotina, e de repente você mudar essa estratégia não é algo fácil. É difícil para quem vai ser atendido e para o profissional também, né? Mas a gente tem que mudar a passividade. Então, em alguns setores, a passividade é ruim. O cara, quando está doente, ele procura, porque ele está incomodado. Agora, ele não está incomodado. Eu tenho que procurá-lo porque eu quero que ele não adoeça. Sim. Então, vamos avaliar assim, ele está incomodando mais a gente do que ele está se incomodando. Então, eu preciso ir até onde ele está, preciso mudar a estratégia. Isso a gente precisa discutir muito, essa questão de mudança de estratégia, de mudança de chegar onde o paciente está. Para profilaxia, para prevenção, essas estratégias ativas talvez tenham mais resultado do que estratégias passivas. Eu esperar o paciente vir. Melhor eu ir atrás dele. Por mais que pareça mais trabalho, vai dar menos trabalho, né? Exatamente. Dá trabalho. Sim. Não é fácil, dá trabalho. Mas vai dar mais resultado. E até, vou falar um pouquinho de Anápolis. Eu me lembro sempre de outras entrevistas anteriores, o senhor falar, claro, tem todo aquele banco de dados, tem os pacientes, e alguns de vez em quando desaparecem. Aí há essa busca, de repente alguém liga, olha, onde é que você está, como é que está o tratamento, como é que está funcionando, enfim, já funciona aqui em menor escala aqui? A gente tentou, isso vai e volta, depende de ter profissional lá no programa ou não. A gente está com uma assistente social agora que vai tentar fazer busca ativa dos pacientes. Mas nós tivemos um período sem. Então está em transição, agora está em muita mudança da estrutura da saúde todinha, então abala um pouquinho, dificulta, atrapalha um pouco o funcionamento, mas vamos ver como é que vai ser o resultado final dessas mudanças todas aí. Mas a ideia é tentar fazer busca ativa. Agora a gente começa a ter um número tão grande de pacientes que dificulta muito isso, né? Nós temos mais de 2.000 pacientes. São 2.000, eu ia perguntar esse número, 2.000? E o comportamento deles em geral, como é que é? A imensa maioria comparece, tem o tratamento, porque vai criando aquele laço, né? De conhecer as pessoas, enfim, a realidade dela. Como que é esse dia a dia? Não, no geral, os pacientes são bem... O programa funciona muito bem. Sim. Né? O programa municipal de DST-AIDS e hepatites virais, ele funciona muito bem. Hoje nós somos um programa, nós temos um protagonismo no Estado. Nós não temos internação, mas o ambulatório funciona muito bem, o atendimento funciona muito bem, a nossa relação com o Estado funciona muito bem. Então nós temos um protagonismo mesmo no Estado. E isso é muito bom. Nós temos vários, vou falar quantos? 5 infectologistas, mais uma infectopediátrica, mais uma clínica atendendo o programa. Nós temos urologista, nós temos um cirurgião hepático, nós temos um laboratório que funciona, enfermeiras, agora uma assistente social. Nós temos uma equipe muito boa que funciona no programa e que faz o programa funcionar. Hoje, o programa municipal de DST-AIDS, ele está lá na OSEGO, na antiga OSEGO, Unidade de Saúde do Dr. Lilian Fleury Júnior, né? Lá no Jundiaí. Hoje o programa de DST-AIDS é responsável por mais de 30% dos atendimentos daquela unidade.
mais de 80% do atendimento odontológico da unidade é no programa de HIV/AIDS. O laboratório praticamente é no programa. Então, assim, a gente tem um volume muito grande de pacientes e a gente movimenta muito aquela unidade. Lógico que tem outros especialistas, tem movimentação de muita gente lá dentro, mas o programa tem uma importância enorme ali naquela unidade. Ou seja, quem precisar do atendimento, de forma nenhuma ele vai ficar sem atendimento, não vai ter que esperar, ele vai ter acesso a medicamento, enfim, tudo que a gente espera, né, do poder público é o quê? Que funcione. Quando funciona, as pessoas ficam satisfeitas, evidentemente, apesar do problema, enfim, da doença, né? E nós temos uma vantagem, Guilherme, que é o seguinte, o programa de STAs não está na regulação. Então o paciente não tem que ir no postinho, pegar um encaminhamento para agendar uma consulta. Então ele pode abordar a unidade de saúde direto. Ele chega, ele é testado e ele já é encaminhado para atendimento. E a gente faz isso com agilidade. Isso é uma vantagem. A gente percebe que em locais onde existe é exigido o agendamento, esses pacientes levam 2, 3, 4 meses para marcar uma consulta. Isso tudo? Porque isso é assim hoje. Um paciente meu hoje que perde uma consulta, eu só vou ter vaga para fevereiro. Sim. Porque a demanda é muito grande. Então, são muitos pacientes. Mas os pacientes de primeira vez, a gente dá um jeito de encaixá-los. A urgência, né? Exatamente. Então, a gente não deixa chegar nesse tempo todo. E isso é uma vantagem para a gente, porque a gente percebe que a Aparecida de Goiânia, que está na regulação, os pacientes, muitos são atendidos, mas muitos adoecem. E aí acabam tendo que ir para o HDT. Então, a gente tenta fazer o atendimento o mais rápido possível para não chegar nesse ponto. Então, isso é uma vantagem, a gente não estar na regulação. A gente tem acesso, a agenda é nossa, está na nossa mão. A gente consegue fazer isso. Que coisa boa, que maravilha, dentro assim, do universo que, né, poderia ser caótico caso não tivesse essas condições. E outra, num ambulatório, porque o HDT é um pronto-socorro, é um hospital. Ele tem ambulatório e tem pronto-socorro. O paciente perdeu a consulta, mas está passando mal, ele vai no pronto-socorro. Pronto-socorro especializado, só com infectologista. Aqui não, aqui é um ambulatório, são pacientes com hora marcada, pacientes seletivos. Essa é a diferença. O paciente passou mal, fui lá na OSEG e não fui atendido. Lá não é para isso. Mas no programa de HIV, o paciente passou mal, ele é atendido, ele é visto, a gente tenta resolver o problema dele e no primeiro diagnóstico, ele é atendido no programa. Então, essa primeira assistência, ela é importante, porque ela determina para onde eu vou encaminhar o paciente. Indo até mais além um pouquinho, que é claro, às vezes tem a demanda individual, tem gente que, enfim, vive na rua, não tem família, mas e aqueles que têm família? Como que funciona essa relação? O paciente que está ali, a família que está envolvida também, tem equipe multidisciplinar, psicólogo, tem esse acompanhamento? Toda equipe, tem psicóloga, tem assistente social, farmacêutico, enfermagem, médicos. Fisioterapia, tudo. Fisioterapia não temos, mas a gente não tem dificuldade em encaminhar para a rede, se precisar. Encaminha, tem. Também. Sim. Então tem todo o amparo ali. Todo o amparo. Por exemplo, violência sexual, que é um problema. Então, as crianças vítimas de violência sexual, elas têm que passar no programa para uma abordagem de medicamento. E aí o encaminhamento para o CRASA é feito também. Então, a rede funciona nesses casos para abrigar, né, para acolhimento da criança, do paciente, funciona muito bem. Coisa boa, bom saber, enfim, né, a gente está aqui para trazer informação, e a boa informação. E existe um elo grande, uma proximidade muito grande nossa do programa com o Juizado da Infância e do Adolescente, com o Dr. Luiz Carlos Limonges. Tem uma proximidade muito grande, então assim, ele nos ajuda muito. Essa interação foi muito positiva, se criou uma rede, tem um protocolo municipal com tudo desenhado, aonde vai, quem leva, quem traz. Não se perder tempo, né? Exatamente. Que maravilha, que coisa boa. Bom, em relação à Covid, o que a gente viu foi uma das primeiras entrevistas em relação à Covid,
Foi bem no início, com o senhor aqui, que havia toda aquela certeza, não havia vacina ainda, mas o mundo rapidamente investiu muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, muita pesquisa, muita tecnologia, e a vacina surgiu num tempo, num prazo, não sei se recorde, enfim, mas num prazo curto de tempo. Em relação à AIDS, por que não existe isso? Falta investimento ou os investimentos existem? É um processo todo muito complicado. Por que não se tem ainda, a gente só tem paliativos em relação à AIDS e não tem uma vacina? O mecanismo de transmissão é diferente, né? Então eu tenho como ter mecanismos de proteção eficazes em relação ao HIV, que não só a vacina. Então, por exemplo, o vírus do HIV, ele é mais variável do que o vírus da Covid. Ou seja, ele muda muito mais, com muito mais facilidade, escapando do sistema de defesa, com muito mais rapidez e intensidade do que o vírus da Covid. Então tem muitas diferenças nesses vírus. A vacina para o HIV está se buscando, agora com a tecnologia de RNA mensageiro, está se avançando um pouco mais, mas por essa questão de variabilidade genética do vírus, existe uma dificuldade realmente de produzir uma vacina que seja muito eficaz. Uma vacina que seja mais ou menos eficaz, nós estamos falando de uma doença crônica, não resolve. É diferente do HIV, que não tem reservatório, que é diferente do Covid, que não tem reservatório. Covid, a pessoa se infecta, 5 dias começa sintoma, e aí ela evolui, ou cura ou morte, rápido. HIV não. A doença é longa, ela se infecta 7 anos depois que ela vai ter sintoma. Então eu preciso de uma vacina que seja mais eficaz. Tem diferenças. Lógico que deve avançar muita coisa. Esse avanço nas vacinas Covid talvez leve a avanços em relação à pesquisa e novas vacinas para outras doenças. Não vou dizer HIV, mas Zika, dengue talvez apareça a vacina mais eficaz. E fica até um alerta, porque a temporada... Né? Exatamente, chikungunya. O número de casos de dengue tem crescido. A gente tem que ter muita atenção a isso, né? Época de chuva, sim. Nós temos que ter muita atenção à dengue, sim. E mata muito, né? Sim. As pessoas deixam relevados. Passou ali, evidentemente não tem um problema. Bom, doutor Marcelo, a gente está chegando aqui ao final do programa, informações relevantes. Eu queria que o senhor deixasse o recado final aí. Primeiro, em relação à questão, né, da AIDS, recomendação para jovens, enfim, para todo mundo, e em relação também à Covid, que está aí, né? Uma frase interessante, eu vi uma infectologista falar, e ela falou que quem falou essa frase foi um pesquisador israelense, chama Ron Dagan, que entende muito de vacina de doença pneumocócica. Prevenir é melhor do que curar. Então, eu acho que essa frase é importante para o Covid, é importante para o HIV, importante para tudo. Prevenção é melhor do que tratamento e cura. Então, vamos tentar fazer prevenção. Como que a gente previne? Vacina para Covid, uso de máscara, no caso do HIV, camisinha, o uso do PrEP. Nós temos mecanismos de prevenção que são muito melhores e é muito mais fácil de ser usado do que o tratamento. Então, apesar de todo o avanço no tratamento, não ter HIV é melhor do que ter HIV. Usar máscara é menos incômodo do que ser entubado, né? Exatamente. Então, assim, vamos trabalhar a prevenção. Então, vamos acreditar na ciência. A vacina é importante. A vacina não é... Tem muita gente vacinada que vacinou e morreu. Tem. Mas quantos não vacinados morreram? Quantos não vacinados que, se tivessem a oportunidade de ter sido vacinados antes, não poderiam estar aqui com a gente hoje? Né? Então, a vacina foi um avanço. Precisamos melhorar? Não tenha dúvida. Nós precisamos de vacinas melhores, com certeza. Mas, se é o que nós temos, vamos usar o que nós temos. Isso também é importante. Sem dúvida nenhuma. Eu queria até dedicar esse programa à memória de 2 amigos que faleceram, né? Entre tantas pessoas, né? Milhares, enfim, mais de 600 mil no Brasil. Neto, que era meu cunhado, e o Helder, que era cunhado da minha esposa, que não tiveram essa oportunidade. Então, se você tem a oportunidade, vá lá, se vacine.
Não Tá tenha certo. dúvida. Tem um amigo meu, até aqui próximo aqui, o Gleiton, que também faleceu em março, e foi assim, É chocante, né? chocante, é ruim, era muito próximo a mim. Além de amigo, eu era cliente dele. Assim, foi muito ruim. É muito a impotência que a gente fica Não, frente a a essa médico, doença. eu acredito que seja mais cruel ainda, né? Exatamente, é muito ruim. É muito ruim. Então fica o recado, em homenagem aos 3 que a gente citou aqui, aos milhares que morreram, os familiares. Então, gente, vamos lá, vamos ter fé, mas também agir. Agir é o quê? Se vacinar. Tá bom? Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de sempre com a gente aqui. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Então, tá certo. Então, a gente agradece ao doutor Marcelo, que é um dos parceiros aqui, Clínica Vacina, os outros que você está vendo aqui atrás, sem os quais seria impossível trazer essa boa informação. Um abraço e até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Univangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos e Folhas Suplementos Naturais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.